Olá, tudo bem? Então, eu vim apresentar o meu portfólio, né, que foi desenvolvido durante o ano, o semestre, na verdade, né, de preceptoria de núcleo. Devido às limitações que a gente teve, a gente está apresentando dessa forma, né, que é a forma através de vídeo, mas espero que em breve possa ser tudo apresentado pessoalmente, né? Considerando, então, essa situação que a gente está vivendo, da restrição de encontros presenciais, eu achei legal fazer um portfólio digital, né, através de um website, que foi esse website que eu desenvolvi aqui, que eu vou estar mandando o link junto com o vídeo, tá? E aí, nesse portfólio, eu coloquei todas as encomendas que eu apresentei durante o semestre, bem como pequenas reflexões sobre o que cada encomenda deixou para mim, né? Essas reflexões, elas foram escritas durante a realização das encomendas, né? Um pouco depois. Então, eu acredito que se eu escrevesse hoje, eu iria ter uma visão completamente diferente daquilo que eu escrevi naquele tempo, né? Mas eu acredito que a função do portfólio é justamente essa, é a gente acompanhar o nosso desenvolvimento, né, olhar ali no começo como que era e apresentar qual foi o desfecho de tudo e comparar, né, o que a gente evoluiu durante os encontros. Então, minhas preceptoras, né, Flávia e a Lucélia, eu sou a Ana Ilian. Eu coloquei aqui no comecinho uma uma reflexão, né, uma pequena reflexão sobre o que é a saúde, né, considerando o artigo 198, 96 da Constituição Brasileira, que a saúde ela é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, né, como uma residente em saúde coletiva e futura sanitarista, eu achei que seria interessante trazer um pouco desse conceito, né, porque eu acredito que é uma motivação para a gente, ainda mais trabalhando aí na saúde pública, né? E aqui já começam as encomendas. A primeira encomenda foi essa narrativa que eu entreguei aqui, que ela foi a narrativa, meu cenário de prática no enfrentamento das DCNTs e meu papel como profissional da saúde. Essa narrativa ela foi escrita, eu lendo assim, depois de ter passado por toda a preceptoria, né, eu vejo que foi escrita de uma forma bem amadora, né? Ela foi escrita de uma forma muito pessoal. Eu não trouxe para a narrativa as revisões que eu fiz, né? Eu dei exemplos e tudo assim, considerando a minha bagagem, o meu ponto de vista, né? Eu não trouxe um ponto de vista científico para a escrita dessa narrativa. Ela está aqui completinha. E aí, logo aqui embaixo, eu coloquei a reflexão dela, que é justamente isso, né? Reflexão narrativa. Essa narrativa ela foi a minha primeira encomenda de preceptora de núcleo, como eu disse, preceptoria. Ela foi escrita em primeira pessoa, levando muito para o lado pessoal e no campo das opiniões próprias, sem considerar muito o lado científico. Mesmo assim, a escrita foi muito boa, foi uma experiência muito boa para mim, porque eu pude expressar um pouco sobre a minha opinião acerca do assunto e mostrar um pouco da minha bagagem. Por ser a primeira encomenda, eu senti um pouco de confusão e dificuldade em fazer, mas ainda assim eu gostei. Através dessa narrativa, eu pude observar a importância que deve ser dada às doenças crônicas e ainda como relacioná-las com o meu campo de atuação, que é a infectologia, ainda que no princípio isso tenha soado como muito difícil para mim. Eu lembro que quando fui fazer essa narrativa, eu pensei, gente, o que tem a ver obesidade com HIV, com hepatite? E aí a gente para pensar, nossa, tem a ver. E essa narrativa, ela me trouxe essa reflexão, ela me fez pensar, por mais que eu tenha colocado muito para o campo pessoal, ela agregou bastante para mim, ela me fez pensar bastante sobre essa relação entre as doenças infecto-contagiosas e as doenças crônicas não tratadas. Não transmissíveis, desculpa. Logo aqui foi a segunda narrativa, a segunda encomenda, né? Que foi a proposta considerando o cenário de prática
e a necessidade de integrar as áreas de vigilância em saúde. Essa, essa proposta aqui, essa encomenda, quando estava escrevendo, estava olhando aqui agora o portfólio, né, escrevendo os últimos ajustes, eu me senti muito tentada a alterar essa reflexão aqui. Por quê? Porque eu falei, meu Deus do céu, estava muito errado, né? Não é errado, porque acaba que a metodologia ativa ela não tem certo e errado, mas ela estava muito assim, fora de um contexto, né? E eu tive que me segurar muito para não alterar nada disso que eu tinha escrevido, porque afinal de contas não é o propósito do portfólio. Como eu disse, o propósito é justamente a gente ver o quanto a gente avançou ao decorrer dos encontros, né? E aí segue a minha reflexão. Ainda seguindo o modelo pessoal de escrita, essa foi para mim a encomenda mais complexa da preceptoria de núcleo. Nesse momento, eu não conseguia entender bem qual a função dessa preceptoria, quais seriam as relações com o meu campo de atuação e achava que as atividades estavam um nível acima daquilo que eu conseguia entender. A realização dessa atividade não me deixou satisfeita com o resultado dela, pois tive a impressão de estar entregando algo muito errado que não era relacionado com a encomenda. Depois do encontro realizado com as preceptoras e a especialista, eu consegui sentir clareza nas ideias e comecei a entender qual era a chave dessa questão. Guardei essa atividade para mim como uma lição de aprendizado que realmente eu guardei. Eu acredito que hoje eu enxergo essa encomenda com outros olhos, né? Eu pensaria um pouco melhor antes de ter realizado essa encomenda, o que é muito bom, porque apesar de eu ter encontrado ela uma encomenda muito complexa, né, para mim, ela agregou. Ela agregou e os encontros também agregaram bastante, fazendo com que eu enxergue essa encomenda com outros olhos, né? Tenho, então, a terceira narrativa, que foi do encontro, após o encontro da leishmaniose, né? Que era sobre a rede de vigilância para controle da leishmaniose no município de Palmas. Essa narrativa, ela veio, foi um combo, né, de encomendas, que esse combo trouxe também as características gerais da leishmaniose, que está aqui embaixo, e aí tem aqui a opção para download ou para ver online, né? Que aí eu elaborei esse pequeno instrutivo, não é instrutivo, é um informativo, né? Sobre a leishmaniose visceral, as características gerais, né? Como que é o contágio, a questão dos reservatórios, sintomas, prevenção, né? Isso aqui eu elaborei, foi bem legal, gostei muito de fazer, né? Eu não sei se eu posso falar muito porque eu sou biomédica, então eu acredito que essa encomenda ela me fez sentir mais em casa, né? Eu consegui me sentir mais contemplada ali na saúde coletiva, na biomedicina, né? Na infectologia. Então foi uma encomenda que eu gostei bastante de fazer. E eu deixei isso aqui registrado na reflexão também. Essa encomenda ela foi realizada logo após um encontro realizado com um especialista, e o tema tratado foi a rede de vigilância para o controle de leishmaniose. No meu ponto de vista, foi um dos melhores encontros e também uma das melhores encomendas realizadas, já que eu consegui enxergar mais claramente a relação entre a preceptoria de núcleo, o meu campo de atuação e também a minha formação. Consegui participar bem do encontro e, a partir dele, elaborar essa narrativa destacando os principais pontos que foram mencionados durante o encontro. Também realizei um folder explicativo sobre as características relacionadas à leishmaniose, como segunda parte da encomenda que está ali embaixo. E, sinceramente, eu gostei muito e senti que agregou bastante aos meus conhecimentos e à bagagem da minha formação como futura sanitarista. É essencial a leishmaniose, ainda mais falando em Palmas, né, Tocantins, que é uma zona endêmica. Então, foi uma encomenda bem legal, que eu gostei muito de fazer, principalmente a questão do cartazinho explicativo. E tem aqui o cartaz. Então, esse é o meu portfólio, né? Ele está bem organizadinho. Sinceramente, eu não sei se ele contempla 100% a ideia do portfólio, é a primeira vez que eu faço, né? Mas, no geral, eu queria dizer que a preceptoria de núcleo, ela foi muito boa, eu quero agradecer as preceptoras, né? Foi muito boa.
apesar de eu, como R1, ter ficado ali um pouco meio perdida, né, meio bamboleando ali qual o sentido da preceptoria de núcleo, por quê, né, eu não conseguia enxergar uma relação entre os encontros. E aí, olhando para trás agora, eu vejo que tinha uma linha do tempo, né? Eu acredito que o fundamental para eu ter encontrado aí essa saída, né, essa luz no fim do túnel, foi o encontro, o último encontro que a gente teve com a especialista, com a Nádia, e depois disso os outros dois encontros, né, com os problemas, as hipóteses, e que através desses encontros consegui entender muito bem. Tanto que hoje eu olho para essas reflexões, olho para as encomendas e eu vejo com outros olhos, né? E isso é muito bom. E aí eu sinto que com essa preceptoria de núcleo eu estou mais preparada para entrar aí na vida de R2, né? Que não acaba por aí a preceptoria de núcleo. E eu sinto que agregou bastante e que foi excelente, né? Apesar da distância, apesar da situação que a gente está vivendo, né? Foi bem proveitosa e eu só tenho a agradecer. No mais é isso e muito obrigada. Até mais.